Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar as funções da linguagem. E é muito importante entender esse conteúdo porque ele ajuda na interpretação de texto. O Enem se vale muito das funções da linguagem para poder pensar ali algumas questões. Então, dominar os elementos da comunicação, tem vídeo aqui no canal, e as funções da linguagem é bem interessante para você produzir textos com mais intencionalidade e entender o propósito dos textos quando você for fazer a interpretação de texto. Para começar, eu vou compartilhar aqui. Não, primeiro, antes de compartilhar, vamos pensar que são 6. Deixa eu compartilhar com vocês, falar para vocês que são 6 funções da linguagem. Nós temos a função emotiva, a função conativa, a função poética, a fática, a metalinguística e a referencial. Cada uma das funções da linguagem tem em evidência, digamos assim, um elemento da comunicação. Então, quando o foco está no emissor, a função é emotiva. Quando o foco está no receptor, vai ser a função conativa ou apelativa. Quando for o foco na mensagem, aí vai ser a função poética. Quando o canal está em evidência, é a função fática. Quando o código está em evidência, é a função metalinguística. E quando é o contexto que está em evidência ali, é a função referencial. Então, entender isso ajuda bastante. Importante dizer que um texto não necessariamente vai ter apenas uma função da linguagem. É muito comum que as funções da linguagem se misturem em diferentes tipos de texto, né? Só que sempre vai ter um que vai prevalecer, ok? Entender isso ajuda também. Agora sim, vou compartilhar minha tela para a gente poder falar sobre cada uma e dar alguns exemplos, né? As funções da linguagem, como eu estava falando, aquilo, é como a gente entende o texto, é como a gente coloca o objetivo, a intencionalidade para construir um texto para interpretar, tá bom? A função referencial também pode ser chamada de função denotativa, e aí é importante lembrar, né? Tem a linguagem denotativa e a linguagem conativa. A linguagem é conotativa. A linguagem denotativa, com D de dicionário, digamos assim, ela é bem literal, é exatamente o significado da palavra, digamos assim. E a linguagem conotativa é com C de criatividade, do coração. Então, quando a gente tem a função conativa, a gente está tentando convencer o outro, e quando a gente usa a linguagem conotativa, a gente está usando as figuras da linguagem, a gente está usando a linguagem de uma maneira mais criativa. Aqui, quando a gente pensa em função referencial e função denotativa, a gente está informando sobre algo. Então, é muito comum a gente pensar sempre nas notícias, reportagens, quando a gente está informando sobre algo de uma maneira direta, sem subjetividade. Então, essa é a função referencial denotativa. Você vai encontrar ela livros de ciência, digamos assim, notícias, como eu falei, jornal, revista, tudo aquilo que quer passar uma mensagem de maneira focada ali no contexto, de uma maneira bem objetiva. A próxima é a função emotiva ou expressiva, o foco está no emissor. Então, pensa lá nos emos, dos anos 2000, cabelinho aqui, que a gente passava chapinha, que o foco está no eu, no meu sentimento, no que eu sinto. Lógico que eu estou aqui fazendo um estereótipo, brincando, né? Mas é isso, a função emotiva e expressiva está focada no eu, não nos outros, não no contexto, é sempre o que eu estou sentindo, o que está dentro de mim. Então, quando você coloca esse emissor em evidência, é a função emotiva ou expressiva, quando você expressa aquilo que tem dentro de você. Bom, a gente pode pensar quando a gente passa uma mensagem para uma pessoa, falando como a gente se sente, a gente faz um diário, quando a gente escreve uma carta para informar sobre alguma coisa sobre nós, posts pessoais, poesias, e aí poesias que vocês estão focando, que está sendo focado o sentimento, a emoção, e não só pela linguagem, pela mensagem, tá bom? Essa é a função emotiva expressiva. Terceira é a função poética. É muito comum me confundir, mas entenda que na função emotiva e a poética, elas sempre estão muito juntas quando a gente pensa na arte, nas poesias, então sempre vai estar alguma coisa em evidência. Às vezes, quando a poesia está mais centrada no sentimento do eu lírico, vai ser emotivo a função principal. Agora, quando a função poética está muito mais focada ali, tem a questão da emoção, mas está focando ali na métrica, na rima, nas figuras de linguagem, a gente pode pensar que ali a função poética está em evidência, tá bom? A mensagem em si tá mais importante. Função poética, então, a gente pode pensar nos poemas, mas também na prosa poética, não é possível.
nas propagandas, é muito comum a gente ver a função poética sendo usada. Sabe quando você vê uma propaganda, você ouve algo, você fica emocionado? Então, ali, talvez algumas funções estejam misturadas e a função poética esteja ali em evidência, porque o texto foi construído para surtir esse efeito, tá? Então, isso aqui, pensa assim, a função poética, o importante não é o que se diz, mas como se diz, tá bom? Quarta função é a fática, abrir o canal de conversa ou testar simplesmente o canal de comunicação. Então, sabe quando você fala alô, quando você tá vendo, você pergunta para a pessoa, entendeu? A outra você está contando algo, e a outra pessoa fica fazendo só para manter ali a comunicação, para falar que ela está te acompanhando. Então, isso é a função fática, você está testando o canal de comunicação. Você está vendo ali se o fio está conectado. Quinta função é a conativa ou apelativa. E o nome apelativo ajuda bastante a entender o que é essa função, né? Porque a gente pode pensar muito nas propagandas, quando você está fazendo alguém, você quer que alguém faça alguma coisa. Basicamente é isso, é persuadindo a pessoa. Então, você está apelando, às vezes até usa o verbo no imperativo, você está querendo que a pessoa seja influenciada, persuadida por aquilo que você está dizendo. Então, pensa na linguagem com megafone, que é provocar uma ação em quem escuta. O foco aqui está no receptor, em quem está percebendo aquela mensagem. Então, quando eu falo estudo com foco, veja seus limites, experimente, você vai se surpreender desse produto. Vamos juntos transformar o mundo numa campanha ali que seja mais voltada para o social ou para o meio ambiente. Crianças, façam silêncio, por favor. Então, tudo isso aqui que eu disse são exemplos de função conativa ou apelativa. Você quer que o receptor receba aquela mensagem e tome uma ação que você está persuadindo. E a última função é a metalinguística. Sempre é bom pensar no dicionário. Qualquer coisa que use o código está em evidência aqui, usa o código para poder passar alguma coisa sobre o código, então é a função metalinguística. Quando você pega um livro didático de português, a gramática explicando a gramática, o dicionário, as palavras explicando palavras. Gosto também de pensar, sabe, tem algumas propagandas, um tempo atrás teve, muito bacana, como posso explicar? O anúncio publicitário estava explicando como fazer um anúncio publicitário, e era uma propaganda de uma faculdade de publicidade. Então, aqui você está vendo a função metalinguística junto com a função conativa, e tem até uma certa poesia ali, né? Porque você usa o código para poder explicar o código. Ou uma poesia que fala sobre poesia, também é função metalinguística. Então, quando alguma coisa fala dela mesma, basicamente, é a função metalinguística. O código está em evidência. Resumo, basicão aqui para vocês entenderem e ficar bem claro. Na função referencial, o foco está no contexto, a intenção é informar. Na função emotiva, o foco está no emissor, e a intenção é expressar sentimentos, emoções, aquilo que é subjetividade, tá? Na função poética, o foco está na mensagem, e aí você está querendo embelezar, brincar com as palavras, muito bacana, né? A função fática tem que coloca em evidência o canal de comunicação e quer estabelecer a comunicação, quer manter o contato, ver se ele está funcionando. A função conativa tem o foco no receptor e pretende convencer, ordenar alguma ação para o receptor. A metalinguística, o foco está no código, e aí digamos assim, a linguagem explicando a própria linguagem. E é isso. Quem é meu aluno vai receber todo esse resumo aqui, mais exercício dinâmico para treinar e um escrito, me manda no WhatsApp para eu corrigir. Qualquer dúvida, me avisa. E se você não é meu aluno, vem para o clã, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!